Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Coletiva 54 e 20, preste atenção. A ganja coletiva, coletiva política que propõe a sua participação. Vem com a gente fazer a revolução. Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio vamos falar sobre as eleições municipais que se aproximam e a movimentação de ativistas antiproibicionistas para promover candidaturas comprometidas com a luta por uma nova política de drogas. Como resultado dessa articulação, pré-candidatas e candidatos às câmaras de vereadores de várias cidades brasileiras lançaram a Ganja Coletiva, uma iniciativa destinada a fortalecer candidaturas comprometidas com a pauta da maconha e com o propósito de representar os usuários. A rede colaborativa visa compartilhar propostas e estratégias para inserir a maconha nas políticas municipais, focando em 8 eixos principais, que incluem trabalho, educação, saúde e cultura. Os vereadores podem desempenhar um papel importante na evolução dessa pauta, especialmente na elaboração de políticas de saúde administradas pelos municípios. Cidades como Volta Redonda e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Campina Grande já demonstraram a viabilidade de implementar serviços para disponibilizar medicamentos à base de cannabis pelo SUS, com assistência e treinamento de profissionais. Vereadores também são responsáveis por fiscalizar diversas atividades na cidade, incluindo a atuação das forças policiais e as políticas de acolhimento e redução de danos. 21 candidaturas já fazem parte da Ganja Coletiva até o momento, trazendo uma nova perspectiva sobre o uso da maconha nas políticas municipais e propondo soluções concretas. A iniciativa surge em um momento de bastante visibilidade para o debate sobre a descriminalização da maconha no Brasil, especialmente por conta das discussões recentes no STF, com o julgamento do recurso extraordinário 635659 e no Congresso Nacional com a tramitação da PEC 45. Para deschavar esse movimento coletivo de ativistas que busca aumentar a representatividade dos usuários de maconha nos espaços de poder, eu recebo para uma troca de ideias os idealizadores da Ganja Coletiva. Profeta Verde, que é ativista antiproibicionista, militante da Marcha da Maconha e redutor de danos, fundou a Associação ACUCA e dirigiu a Federação de Associações, a FACT, além de ter sido conselheiro no CONE de São Paulo. Ele vem como candidato na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O Santo Legaliza, que é pai, comunicador canábico e militante antiproibicionista com 20 anos de atuação na luta por justiça social e liberdade. Ele vem como candidato na cidade de São Paulo. E Adriane Eiso, que é advogada antiproibicionista, redutora de danos, gestora de projetos, articuladora social, militante da Marcha da Maconha e coordenadora do programa político da Ganja Coletiva. Salve, salve, Profeta, Santo e Adriane. Sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui para trocar essa ideia. Opa, legal. Salve a galera que nos acompanha aqui no Maconhômetro. Fico muito feliz pelo convite, Monique. Muito orgulho em estar participando desse programa que traz informação de tão boa qualidade para a galera da cena canábica, da cena antiproibicionista. E muito feliz em estar aqui com os meus colegas, minha colega Adriane, o Santos também, para fortalecer essa proposta que a gente acredita que é realmente inovadora
no cenário político eleitoral da Ganja Coletiva. Muito animado para esse papo. Salve, salve, galera. Salve, salve, Maconhômetro, Gustavo, Monique, Adriane, Profeta. Muito feliz de estar aqui. Momento muito importante na nossa história. Vamos junto, vamos legalizar o país. Salve, família. Gratidão pelo convite. Estamos aí para fortalecer. Bom, pessoal, eu quero começar pedindo para vocês dividirem com a gente como surgiu a ideia da Ganja Coletiva. Vocês podem contextualizar para os nossos ouvintes essa trajetória e a proposta para essas eleições municipais de 2024, por favor? Bem, vou começar então com essa resposta aí, Monique. Depois Santo e Adri podem complementar. Mas essa história não é de hoje, né, da Ganja Coletiva. Desde 2018, quando eu tive a oportunidade de sair como candidato em São Paulo pela segunda vez, porque eu já tinha saído em 2016 como Profeta Verde, estava rolando esse movimento de candidaturas coletivas e da gente procurar uma maior participação das pessoas na política. Então, a minha proposta e o meu desejo sempre foi de não me colocar como o herói, o salvador, né, mas de colocar uma coisa coletiva mesmo, de que é importante as pessoas virem. Então, naquele ano, a Ganja Coletiva já saiu como candidata numa candidatura coletiva que tinha mais 3 pessoas além de mim e que teve uma boa votação para deputada federal. E isso se repetiu em 2020, na eleição para vereador, que foi quando o Santos chegou também, com mais uma galera, e novamente em 2022 para deputado estadual. Então foram 3 eleições que a Ganja Coletiva foi se anunciando, né, como uma representante, e não uma representante, mas um canal de participação política das pessoas que fazem uso da maconha, que se declaram apaixonadas por essa planta, que são promotoras da cultura canábica. Então, um projeto muito enraizado mesmo assim no movimento canábico. E esse ano de 2024 a gente decidiu fazer uma reviravolta. A dificuldade do conceito de candidatura coletiva, o contexto que a gente estava vivendo, a gente transformou a Ganja Coletiva de uma candidatura coletiva para uma coletiva de candidaturas. E a partir de então, a gente começou a articular, desde o começo do ano, pessoas que sairiam nessas eleições defendendo essa pauta e que estão afinadas aí no movimento canábico, já trazendo a semente disso que agora começa a entrar mesmo num estado muito potente de vegetação dessa Ganja Coletiva e dela se espalhar pelo país. Então, muito feliz aqui de compartilhar com vocês essa história. Bom, eu chego na Ganja Coletiva em 2020, como o Profeta já mencionou, era um co-candidato, né? Nós éramos 3 co-candidatas ali na Ganja Coletiva em 2020. 2022, a gente saiu separado, porém parceiros, né? Eu já era Santo Legaliza, mas eu fiz ali uma dobradinha com a Ganja Coletiva. E agora em 2024 a gente chegou nessa conclusão que o Profeta colocou, de que a gente teria um maior potencial explorando, conectar com várias cidades do país, né? Então a gente está tecendo uma bancada, e é uma bancada que tem um foco, né? Além da maconha, é uma bancada baseada nas candidaturas da Federação PSOL-Rede, principalmente o PSOL, né? Então a gente já tem todo um direcionamento político, né? Além de sermos antiproibicionistas, né? A base é uma base socialista ali do PSOL, com as reivindicações de direitos humanos e todas mais que o nosso partido traz. Pessoal, já são 21 candidaturas distribuídas por municípios de 7 estados brasileiros que estão comprometidas com a Ganja Coletiva e o seu programa. Vocês podem falar para a gente um pouco sobre essas candidaturas, suas representatividades, seus envolvimentos com a causa e a amplitude nacional do coletivo? Já são candidaturas bem diversas na questão de regiões do país que a gente está, né? Então a gente conseguiu uma amplitude legal, muito aquém do ideal que a gente queria, né? Estar por todo o país, mas a gente conseguiu ter gente do Sul, aqui Sudeste, Nordeste, e acredito que é isso, por enquanto, né? Se alguém tiver aí a informação diferente, mas conferindo isso aqui no site, é isso mesmo. Até falo aqui, o site está lá para quem quiser conferir, ganjacoletiva.com.br, e a primeira coisa que você abre o site vai estar as candidaturas na página e dizendo a cidade
e o número de cada candidatura, que é basicamente, igual já falou no outro trecho, 50, 4 e 20. Basicamente, todas as candidaturas 50, 4 e 20, né? A gente até fala 50 do Sol, 4 e 20 da planta. A gente tem nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, temos candidaturas, Recife também, então acho que são... e Florianópolis. Só que em Florianópolis a gente tem uma diferença que é o único que até o momento é diferente de 50, 4 e 20, que é o Sodré 18, 4 e 20, que a gente abriu porque também é da nossa federação, então também tem um alinhamento partidário ali. As candidaturas, todas defendem a maconha e muitas delas vêm de gente que participou ou participa ativamente da Marcha da Maconha em sua localidade, e muitas também da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Então a gente tem essa... que a gente acabou não criando como um filtro estabelecido, mas que acabou sendo natural, que a gente se unisse, algumas das candidaturas, inclusive, como é o caso do próprio Sodré, foi a própria coletivo da marcha que falou assim, precisamos de representação no legislativo, e pediu para algumas das suas pessoas partirem nessa missão. Então, a gente tem esse traço de estar bem colado nas demandas do movimento antiproibicionista, buscando a redução de danos, buscando a reparação social, e aí acho que a base da nossa proposta é essa, e volto a falar, e tem o pessoal, né? Então a gente é uma chapa que defende a diversidade, defende o antirracismo, luta por o ecossocialismo de maneira geral, não sei se todas as pessoas se definem ecossocialistas, mas a gente é uma chapa que defende a luta ambiental ali de uma maneira raiz, os povos indígenas. Então eu acho que esse é o tom assim da Ganja Coletiva, falando também de até coisa que nesse ano não está direto no nosso site, mas retomando do passado, a gente tem muito também a questão das políticas do amor, né? Então a gente traz todo um outro campo que é para não partir pelo ódio, como é muito comum nessas disputas. E como foi essa seleção de pessoas? Elas foram convidadas por vocês a participar ou se inscreveram por iniciativa própria? Legal que nesse momento eu entro para falar sobre essa questão de escolha, e o Santo acaba de falar de políticas do amor, né? Porque a gente tem essa vontade de abraçar quem se assume defensor da causa, e não só defensor, mas participante do processo, especialmente usuárias e usuários, né? E usuárias que fazem uso e não tem vergonha, né? Eu uso maconha e não tenho vergonha, então é mais ou menos esse nosso trabalho. Quando vem as pessoas procurando a gente para participar da Ganja Coletiva, num primeiro momento surge, falou, não, mas então a gente só vai aceitar quem é o usuário, tá? Falou, não, mas então o cara tem que tirar uma foto com o Beck, tem que mandar um vídeo, né? E no final a gente percebeu que o processo era muito mais simples, porque até ia comentar na pergunta anterior, mas já aproveito e já falo agora, porque não é só uma questão de adesão a um programa para a maconha, é também uma questão de comunicação que a gente tem, de disputa numa eleição mercadológica, capitalista, né, que usa de recursos do marketing, que a gente decidiu falar, não, vamos entrar então com uma comunicação diferenciada, criativa, focada num número que é 50, 4 e 20. Então, quem tem essa identidade com 4 e 20, coloca esse número dentro da sua candidatura, da sua campanha. Quem é do PSOL, coloca 50. E aí você vai ver a maior parte das candidaturas 4 e 20 do país, sérias, comprometidas com o movimento, é 50. A gente só achou uma outra que era o Sodré, que é 18, 4 e 20, mas as outras 20 candidaturas são 50, 4 e 20. Tem outras que são 50 e outros números que também são super envolvidas na causa, e tem outras que são XX e outros números que também são envolvidas na causa. Mas dentro do PSOL é assim onde a gente encontrou mais um solo fértil para florescer uma proposta que leva um programa conjunto, que a Adri vai falar mais tarde, que é a nossa maestra do programa, mas leva também uma proposta de comunicação que é, galera, 50, 4 e 20, em qualquer lugar do país, vote, sabe? Digita na urna, vê se aparece um candidato aí, e disso virar uma liga
para o futuro, de uma identidade. Fala, não, então quem realmente está nessa pegada de se posicionar como usuária, de defender uma legalização raiz, como a gente chama, venha, mas assim, a gente tem esse limite de que a pessoa é 54,20, vai ser uma por cidade, não que a gente não possa abraçar de forma ainda mais carinhosa como a gente tem proposto, e aí tem a questão da bancada da maconha, tal, que é um papo para um outro episódio, abraçar essas outras candidaturas, mas que nesse momento o nosso foco é pegar o 54,20 e bombar pelo país. Então a gente não escolheu, a gente simplesmente acolheu quem era 54,20. A pessoa levantou a mão e falou, opa, eu sou 54,20 aqui em Jabotão dos Guararapes, no Pernambuco. Falei, caramba, que da hora, vem com a gente. Falei, não, eu tô aqui em Chapecó, vem, sabe? Então a gente foi somando e até então conseguimos 21, 20, 54,20 e o nosso patinho feio, que eu gosto de chamar, o Sodré, lá em Florianópolis, que é lindo, maravilhoso e vai vencer essas eleições com 18,4,20. E houve algum pedido de inclusão que não foi aceito? Algum tipo de perfil pode ser rejeitado por vocês? Vamos lá, como o Profeta falou, a gente tem essa estratégia de comunicação, a gente teve muita procura de alguns candidatos também que queriam abraçar a causa, a pauta que já estava em construção, mas realmente a gente tem esse foco e essa estratégia de comunicação eleitoral do número 54,20, né? Então, a primeiro momento, a gente está trabalhando na granja coletiva e algumas pessoas, outros candidatos com outras numerações do próprio partido que vieram nos procurar, a gente acolhe, a gente conversou. A gente tem um plano de construir a granja coletiva para além das eleições também, porém, nossa estratégia é realmente acolher apenas esses números, o número 54,20 e o 18,420, não excluindo na sua totalidade, continuamos na comunicação, continuamos junto nas trincheiras, nas lutas, nas ruas, mas no momento a gente tem essa estratégia eleitoral mesmo. Dizer que, assim, primeiro, né, para quem não conseguiu, não é 54,20, não se sentir isolado, né, tem outras entidades, né, aqui dentro do PSOL mesmo, a gente também é redundantemente da setorial antiproibicionista, né, e aí a própria setorial pode se organizar com todas as candidaturas que quiserem defender essa causa. A gente também, a maioria aqui, da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, que também vai fazer um movimento nessa direção de chamar as candidaturas que realmente são intrínsecas do movimento. Agora, assim, só para um ponto que eu queria colocar é que a gente teve essa galera que é querida, que defende a causa e que só por causa de não ser 54,20 não entrou na granja coletiva. Mas a gente também tem a questão, assim, de princípio, de não dar também só porque é maconheiro, se for fascista, tá junto com a gente. Então a gente teve sim também um olhar de falar assim, ó, tem uma linha que não dá para traçar. Quem é contra o povo, né, quem é da burguesia, quem explora a gente, não dá para estar junto. Mas de resto, foi uma questão só de não deu mesmo por causa do número. Em suma, se a pessoa era 54,20 ou 18,420 e nos procurava, a gente acolheu. Se não era, a gente não deixou de escolher, a gente acolheu em outro lugar. Inclusive, estamos fortalecendo por outras frentes. O programa do Ganja Coletiva, ele contempla 8 eixos: trabalho, educação, cuidado, segurança pública, meio ambiente, saúde, assistência social e cultura. Vocês poderiam dar alguns exemplos sobre como cada um deles é atravessado pelas políticas de drogas e como os vereadores antiproibicionistas podem atuar nesses campos na esfera municipal? Massa essa pergunta, porque já me pararam um dia perguntando como que um vereador ia atuar nessa pauta se a descriminalização e legalização da maconha, em regra, daria pela Câmara dos Deputados, enfim. Mas a verdade é que política se faz na cidade, no município, né? Então, antes de mais nada, a gente deixa claro que estamos sempre juntas na defesa dos direitos humanos, nas pautas que se alinham ao nosso partido e nas pautas também
de acordo com a Agenda Brasileira de Política de Drogas, né? Então, esses eixos alinhados são aqueles que os candidatos anti-proíba já atuavam em suas frentes, em seus municípios. Entramos num consenso sobre esse eixo e também a gente entende as peculiaridades territoriais que cada candidato terá que enfrentar ao assumir essa pauta, né? Os municípios do Brasil todos são diversos, então os candidatos têm autonomia de estar mais à frente de um eixo, na defesa de um eixo específico ou do outro. E muitas vezes esses eixos se cruzam, né? Posso dar exemplos aleatórios, mas que envolve 2 ou 3 eixos, porque a pauta antiproibicionista é isso, é interseccional. Então, por exemplo, quando a gente fala de saúde, a gente tem a questão do acesso ao uso medicinal e terapêutico da maconha, né? A gente está com um desafio grande pela frente de impedir que o grande capital se aproprie dos lucros referente aos remédios à base de maconha, e a gente deve lutar para que essa regulamentação e distribuição pelo SUS seja mais democrática possível, tensionar os debates em defesa do autocultivo, do cultivo doméstico, das farmácias vivas e das associações. A gente tem que defender o plantio nacional da maconha. Quando a gente fala de assistência social, por exemplo, a gente pode desenvolver programas de habitação, de apoio social e inclusão, principalmente para usuários de drogas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, programas para egressos do sistema carcerário, oferecendo suporte para a reinserção no mercado de trabalho, na sociedade. E, além disso, nos próximos anos, a gente tem a função de fiscalizar os recursos da assistência social para que ela não seja destinada às comunidades terapêuticas, uma vez que os Conselhos Nacionais de Assistência Social já publicou uma resolução que diz não reconhecer as comunidades terapêuticas como organizações de assistência social, e isso se dá no município. Quando a gente fala de cuidado, a gente debateu muito sobre essa política do amor, e aí eu pensei na gente alinhar com a política do cuidado, focando e pontuando esse eixo específico pelo compromisso com as políticas de redução de danos e com a pauta feminista também. E isso passa pela valorização do trabalho do cuidado, mudança comportamental dos profissionais servidores de saúde em relação aos usuários de drogas, fortalecimento do CAPS, promoção do cuidado através de atendimentos humanizados, um suporte psicológico livre de preconceito, políticas sociais includentes, dentre outras políticas com o fim de promover reintegração social e respeitando sempre o direito das usuárias de substâncias, sua dignidade e autonomia. E aí a gente tem várias outras aqui que podemos citar, por exemplo, o meio ambiente. A gente sabe que, para além da defesa por justiça climática e toda a luta que o partido atua no tema, a gente pode dialogar e promover pesquisas sobre o cultivo sustentável do cânhamo, que possui benefícios ambientais, promover debates e pesquisas, por exemplo, sobre o impacto ambiental na produção da cannabis, incentivar práticas de cultivo sustentável para aqueles pacientes que precisam da maconha para produzir o seu próprio remédio. Quando a gente fala da cultura, por exemplo, acho que é um eixo muito importante que eu pesquiso sobre, porque isso é que vai atuar na mudança cultural de percepção sobre a maconha e sobre a cultura do cuidado, né? A gente tem que rechaçar a cultura da violência, a cultura do estupro e focar na cultura do cuidado e na cultura canábica. Então, promoção das culturas periféricas, da cultura canábica, a celebração de diversidade cultural, ter o reconhecimento institucional, por exemplo, das tradições históricas que a maconha tem e seu impacto na arte e na música. Não podemos deixar que a violência, que a cultura da violência continue permeando para a nossa sociedade. Então, por isso que a gente precisa fomentar a cultura do cuidado, criando espaços seguros para a expressão cultural. A gente sabe que tem territórios que sofrem violência e repressão por estar se expressando culturalmente. Então, nosso objetivo também é fomentar esses espaços onde a cultura periférica se encontra, para que
não só a cultura periférica, como também a maconha seja integrada nos eventos municipais. Aqui em Santos a gente teve um evento esse final de semana que foi muito bacana e a gente fica pensando, e se tivesse recursos públicos investidos nesse evento canábico, quanto que ia gerar de economia local, quanto seria benéfico para a cultura, para o turismo local, para as pessoas trabalhadoras da área. Então, isso se integra muito também no eixo do trabalho. Então, temos vários exemplos aí das necessidades que os trabalhadores e os profissionais têm sobre isso. Então, a gente tem muitos profissionais do tema que entendem sobre isso e sabem muito das necessidades dele e dos estigmas que ele sofre. Então, a partir do momento que a gente cria essa percepção cultural de ampliação da maconha na sociedade, a gente pode criar um mercado mais dinâmico, diversificado, gerando empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva da maconha, desde o cultivo até a venda final. Então, como falo que é muito interseccional, a gente pula, por exemplo, quando a gente vem para saúde, no eixo da saúde, a gente fala sobre investimentos em programas educacionais, sobre o uso seguro e responsável de substâncias, né? A gente coloca a redução de danos aí na área da educação, que é onde eu sou mais inserida também. A gente pode falar também sobre as capacitações profissionais específicas para trabalhadores da saúde, educação e para o mercado canábico. A gente pode falar em incentivos de pesquisas científicas relacionados ao tema, né, para fomentar a saúde, inovação tecnológica, desenvolvimento social e principalmente, por exemplo, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, a gente também pode estar de frente contra a militarização das escolas, que é um debate novo que provavelmente vai se multiplicar nos diversos municípios de São Paulo, que embora seja de competência estadual, o governo do estado que está com esse projeto de militarização da escola, das escolas estaduais, são nos municípios que a militância se organiza para que isso não ocorra. Né? E por fim, eu acho que eu não deixei passar nenhum, acho que só falta a segurança pública, se vocês quiserem complementar depois. A gente está falando sobre a frente de fiscalização dos guardas civis metropolitanos, que tem servido como braço das polícias militares nos territórios vulneráveis, principalmente com as pessoas em situação de rua. A gente pode também promover políticas públicas que fomentam o respeito à diversidade de raça, gênero e sexualidade, com o fim de combater os crimes de ódio. Pode fomentar programas para fortalecer os laços comunitários. Todos esses eixos, eles se encontram na pauta e são propostas que a gente consegue aplicar no município tranquilamente, para além das outras funções dos outros temas relacionados a direitos humanos, que não vamos negar ou rechaçar nada, muito pelo contrário, vamos estar apoiando todas as pautas relacionadas a direitos humanos, incluindo as pautas específicas antiproibicionistas, né? Vamos ser um canal para os militantes antiproibicionistas institucionalizados. Pois é, quem está nos acompanhando pode ver que é uma bomba mesmo de possibilidades, né? Eu gosto de ver a Ganja Coletiva como uma horta comunitária nacional de possibilidades para legalização. Então, quem tiver interesse, entra no nosso site, ganjacoletiva.com.br, acessa lá essas possibilidades. Inclusive, já deixo o convite também para ver a nossa live do dia 19 de agosto, que está falando um pouco sobre isso também. Acessa lá pelo YouTube. E dá de exemplo aqui em Atibaia sobre essa interseccionalidade que a Adri traz, de que é possível numa única proposta, como, por exemplo, a criação de um parque, que aqui eu chamo de Parque das Ervas, em que uma vez que é descriminalizado pelo STF, a própria municipalidade diz, não, tudo bem, lá então a gente não vai ficar pentelhando quem faz uso. E nesse parque de uso tolerado da cannabis, né, como a gente viu na Holanda acontecer no começo do movimento da legalização, a gente pode ter um viveiro de cultivo da cannabis para o SUS. Porque o pessoal fala, não, vamos levar para o SUS, mas vai vir da onde a cannabis do SUS? Vai vir de uma empresa estrangeira?
ou vai vir de uma horta comunitária que a população periférica participa e consegue gerar emprego nessa comunidade. Então é esse o caminho da ganja coletiva. Bom, eu queria só falar que assim, né, a gente tem esses 8 pontos lá no site e que já é um monte de coisa, né? A gente viu aqui nas falas que eles já rendem um monte de assunto e eles são todos conectados diretamente com a questão da maconha, mas a gente também tem todo um outro background, inclusive específico às vezes de cada candidatura, né? É que é muito conteúdo, né? Até com uma questão assim de quem tem candidatura simples como as nossas, assim, que parte do movimento, que não tem uma grana, uma mega estrutura por trás, tem todo o trabalho caído nas próprias pessoas, que a maior parte do tempo estão sempre voluntárias, né? No período da campanha tem um pequeno período ali que as pessoas, excluindo as candidatas, recebem dinheiro para fazer algumas funções. Mas tirando isso, é todo mundo trabalhando o ano inteiro voluntariamente pela causa. Então, só dizer isso para dizer assim, a gente não consegue desenvolver a biblioteca de temas que a gente tem, né, dentro do movimento, dentro de cada candidata. A gente sabe que cada uma tem várias atuações, e aí vai ter também o material de cada pessoa, que cada uma constrói, né, às vezes na sua rede social ou no seu próprio site, mas mesmo assim não cumpre demonstrar tudo, até porque também vamos ter muito essa questão das especificidades, né? Então, aqui em São Paulo, a Adriane já falou da questão do cuidado, né? E eu retomo aqui falando especificamente, né, do debate que a galera cria em torno do termo, né, da região da cidade chamada Cracolândia, né? Que o próprio nome já é um sensacionalismo, né? A gente usa porque a gente tem que estar se comunicando com todas as pessoas que recebem essa informação da mídia, mas é um nome sensacionalista, né? Como se tipo fosse o país do crack. E a gente sabe que lá de dentro mesmo o uso de drogas existe, obviamente, porque existe em qualquer lugar da sociedade, onde se juntarem pessoas vai ter uso de drogas, mas às vezes a gente vê que, por exemplo, é muito mais fácil ter acesso ao álcool do que ao próprio crack, mesmo dentro da Cracolândia. Então podia ser chamada a Coroteolândia, porque é muito mais fácil o cara tá bebaço de corote, entendeu? E assim como assim, né, a gente que fuma maconha, a gente sabe que a gente tem um estigma que não é real, né? A galera, tanto que a gente é proibido o álcool ou não, então a gente sabe que a galera, maconha, e você tá ali do lado de uma pessoa bebendo da sua família, você dá risada, você fala, pô, essa é a pessoa que aqui tomou 3 cervejas, já tá loucão, falando alto com todo mundo, tal. E aí, tipo, tá achando que a minha maconha é o problema da sociedade. E a mesma coisa passa para as pessoas que usam crack. Então, mesmo dentro dessas pessoas, começar isso, usar principalmente o termo pessoas, são pessoas que estão ali na rua, que são negadas comida, que são negadas saneamento básico. Então, são pessoas que estão realmente precisando de cuidado, carinho, que a sociedade olhe ali e veja se a gente não está sendo egoísta enquanto sociedade, né? A gente promover que aí tem gente matando gente com Porsche quase toda semana aí, pode puxar, né? Tipo, agora que a gente tá gravando, tem 5 semanas, 5 casos seguidos aí de gente matando gente com Porsche, tá ligado? E a galera tá violentando, gastando dinheiro do Estado para violentar as pessoas que estão na rua sem nada. Então, só para dizer isso, a gente vai ter todo o site da Ganja Coletiva não vai te dar todo o conteúdo que a gente tem dentro, né? É uma questão de possibilidade técnica, mas busque as pessoas específicas. A gente está sempre nos movimentos também. A maioria das pessoas lá da Ganja Coletiva está sempre dando a cara no movimento. Todo dia 20 tem live da Articulação Nacional de Marchas da Maconha e a gente está sempre lá também debatendo. Fomos para Brasília, a gente está na rua, fortaleçam as marchas. É uma coisa que eu acho que não sei se está no nosso site, mas que faz parte muito do meu site pessoal, tá? Mas eu tenho certeza aqui que toda a Ganja tá na mesma, que é defender o movimento social. No município, que os movimentos sociais, e especificamente as marchas da maconha, têm sofrido a maior perseguição.
A gente tem julgamento do STF que garante a nossa atuação enquanto marcha. Porém, chega vereador de cidade aí que tenta proibir a marcha. E consegue, às vezes, arranjar problema. Proíbe evento de maconha, né? Eventos canábicos. Consegue. Então, assim, o vereador tem um papel muito importante nessa disputa. E, além de todo esse papel importante que o vereador já tem na cidade, vale lembrar que as disputas municipais são base da disputa federal. Então, em 2026, a gente vai ter outro ano tenso, igual foi 2022, igual foi 2018. E a gente precisa ter toda a força do movimento possível, articulada e representando a gente nesses espaços de poder. Nossa, muito bom, gente. Eu peguei um caderninho porque tive que anotar algumas coisas. Achei muito bom para pensar, ouvir vocês. E aí, eu te ouvindo, Santo, eu fiquei pensando muito também em outro papel que os vereadores estão tendo, que é o de fazer esses projetos de lei sobre multas. E aí tem aí o exemplo de Camboriú, que também já conseguiu regulamentar, e aí você pensa assim, quanto que isso fomenta a desigualdade, porque a gente está falando de multas de R$400. Então, assim, quem tem R$400, sabe? E se essa pessoa não tiver, o que vai acontecer com ela? Tipo, isso vai endividá-la, vai dar problemas com o CPF dela, ela vai ser encaminhada para a delegacia, porque, enfim, eles podem criar tudo que eles quiserem na cabeça deles, sabe? Se houver vontade política, independente de ser constitucional ou não, o projeto vai ser aprovado. Então, isso é bem complicado, assim, ver que questões ideológicas, de fato, elas são mais importantes na aprovação de uma lei do que a própria Constituição, do que o que deveria nortear e proteger a população através, né, desses recursos que são legislativos, jurídicos, né? Complicado. Mas então, vocês podem nos falar também sobre a relação dos partidos com essa causa antiproibicionista e, mais especificamente, como que eles lidam com a participação dos candidatos no Ganja Coletiva? Primeiro, Monique, queria falar dessa questão da multa que você falou, importantíssima, faltou ali na minha fala, mas é central a gente pensar o quão horrível isso é. Pensa, inclusive, que assim, já descriminalizou, né? E a gente vai ter lugares, então, que você vai estar lá com a sua maconha, seguindo essa noção arbitrária que o Supremo criou, né? Sem nenhum embasamento real da realidade de quem faz o uso, de 40 gramas. Mas você tá tranquilo na sua cidade com 40 gramas. Aí alguém fala assim, vamos numa balada ali, tal, não sei o quê. Você fala, beleza. Aí você atravessa o município, uma guarda municipal te para e você toma uma multa. Entendeu? Porque teve um vereador lá naquela cidade que fez a lei que dá a multa para a pessoa usuária. E aí, novamente, a gente tem aquilo que eu citei, o cara do Porsche. O que é R$400 pro cara do Porsche? É nada. É nada. Inclusive em relação ao preço da maconha também, porque você vai perder a maconha também, provavelmente. Então também, tudo bem, perdeu a maconha, liga, o dealer vem e traz outra. Agora, para nós, a gente sabe que não é assim e que, inclusive, isso não vem só com a multa, vem com a violência. Isso serve de base para um guarda se empoderar, usar um pequeno poder ali e querer te violentar porque você está com maconha. Não, mas ainda não pode. Então é absurdo, é importante que a gente esteja muito, muito atentas a isso e combater com força. Falando então dos partidos, e aí eu digo especialmente do PSOL, porque eu escolhi o PSOL para ser meu partido já sabendo que eu ia lutar pela legalização da maconha. Eu entrei no partido para fazer isso. Eu já era youtuber canábico, eu já estava nessa luta e tal, e eu falei assim, não, precisa chegar gente nossa lá na Câmara, não tá chegando, vou eu. Então eu entrei no PSOL, quando eu falei a primeira vez na reunião, assim, tipo de várias pessoas, né, era tipo uma de filiação, assim, muita gente, e aí eu falei isso, eu sou youtuber canábico, ou youtuber da maconha, alguma coisa que eu falei assim, e a reação foi, deu uma risadinha, assim, o plenário, eu já me senti em casa. Primeira reunião que eu fui e tal, também falei, acendo, tava ali no cantinho, os tabagistas fumando alocado ali, eu falei, bom, o tabagista tá fumando, eu vou fumar também. Pá, acendi. Aí fiz várias amizades. Então, assim, é um partido que, dentro da sua amplitude, vai ter variações grandes, né? A gente, inclusive, mesmo dentro da Ganja Coletiva, a gente tem relatos diversos. Tem gente que não tem o mesmo apoio do partido, tem gente que até luta com uma rejeição ali local,
mas é um partido que na sua base, no seu fundamento nacional, no que é aprovado no Congresso, inclusive, é um partido antiproibicionista. Então, o nosso partido, o PSOL, é um partido que acolhe e que a gente vê na mídia. Pode fazer a pesquisa das mídias aí. Quem que foi pressionar o STF, quem que está lutando contra a PEC 45, vai estar lá, nossas parlamentares. Então, assim, tem esse aspecto. E aí, falando da minha especificidade em São Paulo, o Diretório Municipal de São Paulo foi muito, muito acolhedor comigo. Todo apoio, falou, sabe, são gente que... E a mesma coisa, eu me sinto em casa, me sinto livre ali, falo, defendo a causa. Agora, tem outros partidos que não são assim. E aí, tristemente, posso até citar nosso companheiro aqui em São Paulo na eleição, o PT, né, companheiro de chapa ali. Infelizmente é um partido grande, que tem esse monopólio, tem até o poder maior dentro de um campo de esquerda aí, e que não tem a mesma. Eu vejo os companheiros na própria articulação, como a gente se conversa muito com os movimentos de todas as localidades do país, eu vejo os companheiros reclamando disso. Mas também já vejo nessa eleição algumas candidaturas. Agora, por exemplo, o PSB está se lançando muito nessa história, porém, naquele viés, cannabis medicinal, canabidiol, o óleo, que a gente sabe que faz parte da nossa luta, todo mundo aqui quer que todo mundo tenha acesso ao seu óleo. Trata muitas coisas, é muito bom. Mas se a gente usar isso como uma desculpa para uma segregação, é péssimo. Se a gente falar assim, não, o que é legalizado é o óleo, isso é um remédio e pronto, e aí continuar violentando quem fuma, é péssimo. Então a gente está sempre nessa disputa aí de trazer os outros partidos para a luta antiproibicionista mesmo, de acolhimento das pessoas que fazem o uso. E no caso específico da maconha, de entender que é uma planta, que tudo que tem de absurdo, tudo que tem de problema da história com maconha foi a repressão que criou. A planta em si, não. Então eu acho que é isso, deixo aberto para a galera complementar. Sim, a gente, no partido, pelo menos, e com os nossos parceiros, sempre tentamos dar uma formação quando nos pedem, não só na questão da cannabis medicinal, ou, enfim, do óleo, mas também sempre vir atrelado com a história do proibicionismo, da onde que veio a história da proibição das drogas, sobre reparação social. Não podemos deixar de citar esses temas quando vem nos chamar para falar sobre o acesso da cannabis ao SUS. Por exemplo, a gente nunca deixa pontar para fora, sempre vem atreladinho. E eu também, como santo, eu entrei já, quando eu me formei em 2019, eu era da pauta feminista, atendia mulheres em situação de violência, e também já era usuária de maconha desde os meus 18 anos, e quando eu tive diagnóstico de transtorno de ansiedade, passei a me medicar com óleo, e aí eu coloquei a camisa e entrei para a Marcha da Maconha, aqui na Baixada Santista, que é também numa linha bem feminista, antirracista. A gente sempre aborda outras questões da pauta feminista também, como, por exemplo, o acesso ao aborto legal. Então, foi mais ou menos isso que o Santo falou. A gente, na setorial, no próprio partido, podemos ter alguns companheiros que são mais conservadores sobre o tema, mas a gente já tem um consenso que o pessoal é antiproibicionista, a gente sabe que a guerra às drogas é um fracasso, eles só precisam dessa formação para entender o porquê e estarem alinhados com a pauta. A gente tem um trabalho ótimo do pessoal dos nossos deputados fazendo lá, porque eles realmente estão alinhados. O pessoal da setorial antiproibicionista tem, os nossos deputados têm assessores específicos do tema, da pauta de redução de danos, antiproibicionistas, que estão muito bem alinhados até mesmo na narrativa da questão, né, um ou outro. E aqueles que não estão, a gente tem uma disputa interna aí para fazer estar. Então, é muito importante esse acolhimento que o partido faz conosco,
E a nossa luta é essa, impedir essas leis que ocorrem, que é uma disputa política, colocaram os usuários à disputa política, nossos outros companheiros de partido, por exemplo, do PT, eles não tiveram um alinhamento em relação à PEC 45, a gente do PSOL, a gente já tem um alinhamento político posicionado, a gente sabe que as leis que eles colocam de multar os usuários é inconstitucional, mas passa mesmo assim, então a gente acaba não conseguindo avançar porque a gente tem que ficar na retranca impedindo que isso ocorra. Então, vem a lei, a gente tem que usar o corpo jurídico para impedir que essa lei ocorra. E assim sucessivamente em várias outras pautas antiproibicionistas que a gente sabe, né? Então, é basicamente isso. Bom, aproveitando que vocês falaram bastante do PSOL e mencionaram o setorial antiproibicionista, eu queria saber como que é essa atuação do setorial antiproibicionista dentro do partido e o que é um setorial em um partido também, porque eu imagino que muita gente não deve saber, se vocês puderem explicar um pouquinho. Bom, o que é um setorial? Um setorial é uma entidade dentro do partido, dentro do PSOL, pelo menos, significa, ela está ligada à Secretaria de Movimentos Sociais. Então, é a parte que faz o contato direto do partido com o movimento social, e aí cada movimento social específico, né, seria um setor. Então, por isso é setorial antiproibicionista, é o setorial que luta contra essas proibições que servem só para perseguir grupos específicos dentro da nossa sociedade. Aí tem o setorial feminista, tem o setorial de negros, negras, negres, tem o setorial LGBTQIA+. Então, é o grupo de pessoas que está dentro do partido e que é geralmente diretamente ligado ou faz parte de algum dos movimentos de cada causa. E aí, no setorial antiproibicionista, a gente se reúne. Primeiro, assim, o que mais gera engajamento ali no nosso setorial é construir a contribuição para o congresso do partido. Então, a cada 3 anos, se eu não me engano, no PSOL, a gente tem esse congresso nacional, e esse congresso nacional tira o documento que vai ser base da atuação partidária pelo próximo período. Então, nesse último congresso, foi aprovado, por exemplo, a nossa contribuição antiproibicionista, que fala que é um absurdo a proibição e a criminalização de qualquer droga, não somente da maconha. Então, o PSOL tem isso como diretriz para esses anos de atuação. O PSOL é contra qualquer criminalização das drogas e é contra a guerra às drogas. Isso foi aprovado, a gente foi lá no diretório, foi celebrado. Outro exemplo é assim, esse momento tira que o PSOL é contra a ocupação genocida que o Estado de Israel faz na Palestina. Então o PSOL é contra. Pode ser que tenha uma pessoa que se filiou num lugar e não teve acesso a essa informação partidária e vai falar algo que destoa disso? Pode ser. Mas é por ter essa informação, a gente vai chegar e poder falar assim, não, você não pode falar assim, chegar um vereador numa cidade pequena do PSOL e falar assim, eu vou criar uma lei proibicionista, eu vou apoiar multas usuárias. A gente, enquanto setorial, vai falar assim, não, a gente aprovou isso aqui, o PSOL é contra esse proibicionismo, então a gente vai acionar os mecanismos internos do partido para poder chegar nessa pessoa e falar, isso está em desacordo com nossa atuação. Então a setorial serve para trazer. Eu lembro do movimento estudantil, isso me lembra muito a extensão universitária, que é quando a universidade está junto com os movimentos sociais, e as setoriais dentro do partido são isso. É estar junto com o movimento social e não deixar o partido descolar da realidade do povo. Então é isso, eu acho que basicamente é isso. E é massa que a gente encontra vários militantes da marcha de vários lugares do país, lá na setorial, quando vi nas primeiras reuniões, falei, nossa, tem muita gente aí de outras marchas aqui, que é basicamente isso, né? A gente entra num consenso, na setorial, para ver que rumo vai levar essa temática para o partido. E tendo integrantes das marchas da maconha no Brasil inteiro, fica muito bom de a gente conversar, articular e levar essas propostas internamente, né?
Eu esqueci de falar das notas, né, que é uma atuação importante, né? Então a gente, tanto no RE, para que ele voltasse a ser julgado, a setorial fez uma nota e levou para as parlamentares. Eu, pessoalmente, aí, não só pela setorial, mas pela Articulação Nacional de Marchas da Maconha, fui a Brasília, gabinete a gabinete, entregar essa reivindicação, que as parlamentares fossem no púlpito ali, fazer um discurso, pedir a celeridade do julgamento. E com a PEC 45 foi a mesma coisa, a setorial organizou conversas com a bancada parlamentar para poder instruir todo mundo da sua atuação. Então, acho que é isso. Muito bom, gente, porque vocês conseguem mostrar para os nossos ouvintes também que é possível fazer construções políticas sobre esse tema dentro desse partido. Então é bem interessante das pessoas saberem que, se você está querendo se envolver nessa causa e fazer coisas concretas pelo país, você tem essa possibilidade de entrar no setorial. Muito bom. E aí eu queria saber de vocês uma última coisa, mas muito importante também, que é como as pessoas podem apoiar esse projeto do Ganja Coletiva. Muito bom, Monique. A participação das pessoas é, assim, a base, como o Santo falou em outro momento, né? A gente não tem recursos financeiros, a gente não tem sobrenomes de famílias, né? A gente não tem pai ministro, nem mãe governadora, então a gente precisa muito da participação das pessoas. A gente foca a nossa comunicação em basicamente 3 canais, né? Como estamos espalhados pelo país inteiro, são canais virtuais, que é o site ganjacoletiva.com.br, né? A gente tem lá um link também para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo de apoio, onde as pessoas vão poder replicar os conteúdos que a gente cria no Instagram, que é onde a gente junta todas as pessoas e estão lá, por exemplo, as imagens e as propostas de cada uma dessas 21 candidatas que estão na Ganja Coletiva. Então as pessoas virem, por exemplo, voluntárias. A gente está precisando de pessoal do design, pessoal das redes sociais, pessoal da assessoria de imprensa. A gente tem muito potencial de alcançar, né? A nossa proposta é muito interessante para o nosso público. E o nosso desafio é alcançar mesmo, porque se a gente alcança as 420 mil pessoas que participam de marchas da maconha pelo país, a gente vai florescer Ganja Coletiva em muitas cidades. Isso vai trazer muita robustez, né? Muito solo, muito nutriente para o nosso ativismo pela legalização da maconha, que a gente vai continuar. A Ganja Coletiva começou em 2018, eu costumo brincar, provavelmente até 2042 ou mais a gente vai estar elegendo e ampliando o nosso espaço nos parlamentos pelo país, né? E no dia 19, não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, que fique bem evidente, 19 de agosto é a live de lançamento da Ganja Coletiva, onde a gente vai estar retomando esses assuntos, apresentando cada uma das candidaturas. Então confere no YouTube, tem lá o link Ganja Coletiva, live de lançamento, muito bacana também para vocês chegarem junto. E no link do Instagram lá, bio, né? Você abre lá, tem 3, 4 links, um deles é o site, outro link do grupo de apoio. Chega junto, manda DM, sabe? Fala com a gente, fala com o candidato da sua cidade, porque a gente vai precisar muito desse apoio nas cidades, né? Cada cidade fala, nossa, será que tem um candidato aqui na minha cidade da Ganja Coletiva? Entra no site, entra no Instagram, que vai encontrar esse candidato 5420 aí na sua cidade. E pontuando aqui também que as nossas candidaturas vai ser sempre esse canal de comunicação com os militantes antiproibicionistas, né? Então, além das pautas de direitos humanos e afins, a gente sempre vai estar dispostos e disponíveis a fazer esse elo de ligação, essa articulação com a militância antiproibicionista, tá? Então, por isso que é importante ter um candidato temático. A gente sabe também, por exemplo, a gente estava debatendo muito sobre a dificuldade de mulheres assumirem essa pauta por conta da violência política. A gente sabe como é difícil estar atuando nas campanhas eleitorais, tá dando cara a tapa para a candidatura. Então, temos que valorizar esses candidatos que estão botando a cara para essa pauta específica, e estamos com o canal aberto também para articular e até orientar os militantes de outras cidades, outros territórios, em algumas questões específicas da nossa pauta. Eu acho que para apoiar, primeiro é isso, ver se tem candidatura na sua cidade,
Se não tiver, buscar alguém, falar assim, pô, você não quer defender isso aí? Ou até se voluntariar, ir atrás do partido, chega no partido e fala, ó, eu quero me candidatar, é uma causa que tem força, que já tem um coletivo nacional, entre em contato com a gente se une. Nessa eleição passou, mas na próxima tem a outra, e é muito importante essa disputa política. E especificamente nessa eleição, você pode fortalecer as candidaturas que existem. Então, no site da Ganja Coletiva, todas as candidaturas que têm um site de vaquinha, lá também tem o link. Então, você pode escolher aí a candidatura mais próxima de você, seja fisicamente, seja da sua cidade, ou até ideologicamente. Você fala, eu não estou na mesma cidade que essa pessoa, mas gostei muito aqui, vou fazer uma doação para ela. É um jeito bom de fortalecer. Isso muda o jogo, como eu falei, nós não temos financiamento, mesmo o financiamento que vem do próprio governo para as candidaturas, ele é dividido muitas vezes de uma maneira muito desigual, então para nós, candidaturas assim de nicho, acaba chegando muito pouco, e aí novamente a força popular que faz a gente chegar lá. Me permitirem complementar um pouco, acho que uma coisa legal também é as pessoas se aproximarem desses candidatos e tentarem se envolver na campanha de alguma forma, por exemplo, participando das banquinhas, né? É muito importante estar na rua panfletando e dialogando com as pessoas, então quem puder também, acho que isso colabora bastante, já que os recursos são limitados para até pagar pessoas, né? E é isso, muito massa, pessoal. Queria muito agradecer a vocês por terem se disponibilizado e pedir para vocês darem seus recados finais mesmo e se despedirem dos nossos ouvintes. Fiquem à vontade. Família, agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar sobre essa pauta. Não estamos nesse rolê por brincadeira, a gente sabe que é uma pauta séria. Podem entrar em contato com a gente pelos canais, já deixamos aí a página do Instagram, o site e afins, e qualquer coisa tamo aí. A gente vai, com certeza vai se encontrar nas ruas, nas lutas, e vamos para frente. Maior satisfação de estar construindo a Ganja Coletiva esse ano. Não cheguei a falar isso, mas agora eu tô falando, maior satisfação mesmo. Bom, total satisfação de estar aqui, só gente massa, movimento firmeza, trabalho maravilhoso aí do podcast. Vou sair deixando um spoiler aqui para quem tá aqui, para quem não tá no futuro nos ouvindo, talvez não, mas do jingle, né, do jingle da minha campanha, que vai ser assim: Santo legaliza, 54,20, aperta o verde, sente a brisa. É isso aí, obrigado, galera. Ah, muito bom, velho, a gente se diverte, porque é muita criatividade que rola, né? E aí, só para mencionar aqui 2 lemas que a gente já colheu nessas campanhas canábicas, que é: maconha é solução para tudo. Quem vê no nosso programa, a gente pode usar a cultura canábica para resolver muitas questões da sociedade. E a outra, né, do nosso colega, o primeiro é o Dário, em Minas Gerais, e o outro no Rio de Janeiro, André Barros, que fala: chegou na urna, 50 do sol, 4,20 da planta e aperta o verde. E, por fim, chamar as ruas, né, como a Adri falou. A gente tem aí pela Articulação Nacional de Marchas da Maconha e com a Ganja Coletiva fortalecendo também o Dia do Pito, previsto para o dia 4 de outubro, um dia que foi escolhido por conta da primeira proibição da maconha no Brasil, quiçá no mundo, que foi feita no dia 4 de outubro de 1830. A gente está quase completando 200 anos dessa proibição nesse país que causou tanta dor, tanto sofrimento, tanto atraso. Então, dia 4 de outubro, uma sexta-feira, a gente vai estar nas ruas falando: é o dia do pito, no meu corpo sou eu quem apito, fumar não é crime, e a gente vai estar lá pitando mesmo, para mostrar que agora ninguém segura a gente, a maconha vai ser legalizada mais cedo ou mais tarde, e a depender da Ganja Coletiva, o mais cedo possível. Então, bora nessa. Agradeço em nome da Monique aí toda a equipe do Cannabis Monitor que nos deu essa oportunidade de apresentar a nossa ganja, e também quem nos acompanhou, nos ouviu aqui até o final. Vem junto, vem com a gente que a gente vai legalizar. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, desta vez trocando essa excelente ideia com os idealizadores da Ganja Coletiva, Profeta Verde, Santo Legaliza e Adriane Eizo.
Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. E o podcast Maconhômetro está participando do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 na categoria Assuntos Diversos. Se você se amarra em ouvir nossos programas tanto quanto a gente se amarra em fazer, dá uma moral pra gente e fortaleça votando no Maconhômetro através do site www.premiompb.com.br. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.